Se eu te perguntar qual foi o erro de Adão, o que fez Adão cair, com certeza você vai me responder, foi o fruto proibido que ele comeu, Deus mandou ele não comer aquele fruto e ele comeu. E se eu te disser que o erro de Adão, a queda dele não foi no momento em que ele comeu o fruto. Adão não caiu no momento em que ele comeu o fruto. A queda aconteceu muito antes. Na verdade, o fruto foi apenas uma consequência daquilo que já estava dentro dele. E se você não perceber isso, não se atentar para isso, você pode correr o risco de repetir o erro de Adão na sua vida. Muitas famílias estão sendo destruídas por cometer o mesmo erro de Adão. Empresas vão à falência porque estão cometendo o mesmo erro de Adão. É quase inacreditável quantos anos se passaram de Adão até o nosso tempo de hoje. E o erro de Adão continua destruindo pessoas, famílias, empresas, relacionamentos, amizades. E se você não se atentar a isso, você pode estar cometendo o mesmo erro. Se você não é inscrito no canal, eu já peço que você já se inscreve, dê o seu like para que essa mensagem chegue a mais pessoas. E depois da vinheta eu volto com essa revelação que vai ajudar muita gente a parar de cometer o erro que Adão cometeu. Quando a gente ouve a história de Adão, a história do Éden, a gente logo coloca o nosso foco aonde? Na árvore, no fruto, na desobediência. Eu quero te falar que Deus ele não observa, ele não atenta, ele não foca no teu comportamento. Muitas pessoas acham que para ter uma vida abençoada, para ter uma vida próspera, é por bom comportamento. Eu vou te dizer que não é. A Bíblia relata de Gênesis a Apocalipse história de pessoas que foram abençoadas, que Deus veio com provisão e ela não tinha um bom comportamento. Moisés, por exemplo, abriu o Mar Vermelho e era um assassino. Pessoas que andaram com Deus, que viu a mão de Deus trabalhando na vida delas e não tinham um bom comportamento. Deus não foca nisso. O lance de Adão ter sido expulso do paraíso não foi isso, não foi o erro. O erro foi uma consequência. Deus ele olha não o seu comportamento, mas ele olha a raiz que fez você se comportar da forma como se comportou. E é para isso que a gente tem que se atentar. Deus não olha pro teu fruto, ele olha pra tua raiz. Ele não olha pro teu comportamento, ele olha pra tua intenção. Provérbios está cheio de versículos falando disso. Que Deus olha o coração, Deus olha o que está dentro. E tudo que é visível, as coisas que você pratica, tudo que é visível, nasceu do invisível. O teu fruto, teu comportamento, o comportamento de Adão nasceu de uma raiz, de algo que não estava vendo, que Adão talvez não estava percebendo. Toda queda visível mostra o que está invisível. O coração é a raiz da vida, é a raiz, é do coração, não está escrito? E tudo que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procede as fontes da vida. Então é lá dentro, é invisível. Ninguém destrói um casamento em um dia. Fulano separou. Você viu, nossa, do nada, de um dia pro outro, separaram. Não, isso aconteceu há muito tempo. Num comportamento, numa mágoa. Ficou chateado com uma palavra, depois ficou chateado com outro comportamento. Depois começou a revidar, a comportar também de uma forma que magoasse a outra pessoa, e foi indo, mas a raiz que fez o casamento acabar não foi o comportamento, não foi a gota d'água. Já ouviu falar disso? Nossa, chegou o momento que caiu a última, mas a gota d'água para transbordar não foi o motivo, porque antes disso teve uma primeira gota d'água que caiu no balde. Antes do balde transbordar, primeiro cai a primeira gota, para depois cair a última. Então tudo começa numa raiz. E as raízes elas estão infiltradas dentro dos corações das pessoas. Inclusive no seu, no meu. E voltando para Adão, vamos observar qual que é a raiz. Está escrito assim, ó. E deu também a seu marido que estava com ela. Quando Eva comeu o fruto, a Bíblia fala assim, ó. E deu também a seu marido que estava com ela. Peraí. Vamos atentar aqui, ó. Coisa que às vezes você não percebeu. As pessoas não percebem, ó. E deu também a seu marido que estava com ela. Adão não chegou depois. Adão estava ali junto. Peraí, Adão viu que a serpente estava seduzindo Eva? Adão não apareceu no fim da história. Adão não ouviu o relato de Eva depois. Ele estava ali, ele estava presente. Ele ouviu a verdade ser distorcida. Ele viu
toda a sedução da serpente. Ele viu quando a dúvida estava sendo plantada dentro de Eva. E ele ficou como? Conivente, em silêncio, observando. O que era? Ele estava tentando testar a Eva. Vamos ver o que ela faz? Ele não se posicionou antes de Eva comer o fruto. Vou repetir aqui, ó, que está escrito aqui, ó. E deu também ao seu marido que estava com ela. Ele estava com ela. E permaneceu em silêncio. Não se posicionou. Foi um frouxo, um banana. Por que Adão foi frouxo? Por que Adão foi banana? Porque a ordem de Deus não foi para Eva. Deus não falou com Eva, Deus falou com Adão. Foi Adão que devia ter intervido. Ele que devia ter protegido. Ele que devia ter se posicionado. Ele que devia ter falado, não, o que está acontecendo aí? Você não sabe? Deus falou para não comer o fruto. O que você está falando aí? O que esse bicho está falando para você? Você entende? Ele simplesmente ficou quietinho, ficou observando. E não está acontecendo isso na sua vida às vezes? O erro, aliás, o problema, ele é só um fruto. O fim do casamento, é um fruto. O fim da empresa, é um fruto de algo que está dentro de você. Falta o que às vezes? Um posicionamento. Faltou para Adão um posicionamento. Faltou para ele garra, firmeza, assumir a responsabilidade. Falar assim, não, ó, tá aqui, joga pra mim. Não vai comer fruto, não. Desagradar a Eva, desagradar a serpente. Às vezes o teu problema é esse. Às vezes o teu problema é não querer desagradar as pessoas, necessidade de aprovação. E aí você dá o bastão da decisão na mão de outra pessoa e depois você quer reclamar da situação que você está vivendo. Toda situação que a gente vive é fruto de algo que foi plantado lá atrás, da raiz que está aqui dentro. Isso serve para mim, para todos. Para de ficar se escondendo, vamos ver o que vai acontecer. Não, você que tem que pegar o bastão. É você que tem que ir para cima. É você que tem que pegar o cajado e bater no mar. É você que tem que falar, não. Eu te falei que as pessoas que Deus fez milagres extraordinários na vida delas, não receberam por bom comportamento, de fato, mas receberam porque tiveram atitude, receberam porque tiveram posicionamento. Moisés não deu o cajado para outra pessoa bater. Deus falou com ele, por que clama a mim, Moisés? Pega o machado, toca na água e diga ao povo que marche. Moisés fez o quê? Bora, vou passar esse... Porque poderia ser um ridículo, não poderia? Bater e não acontecer nada. Na cabeça de Moisés, às vezes passou isso. Olha, se eu bater e não acontecer nada. Que Deus não falou assim, o mar vai abrir. Ele falou, pega o seu cajado e bate na água. Deus não fala o que vai acontecer. Ele só fala o que é para você fazer. As pessoas que foram abençoadas extraordinariamente por Deus, bateu em cima do que ele falou, sem questionar. Posicionamento. Teve posicionamento. Honrou a fé. Assumiu Deus. Se der errado, tô lascado. Se der errado, tô lascado. Tô no sal. Então eu vou assumir. Pá! A queda, o desastre, ele não acontece da noite pro dia. Ele acontece lá de trás. Quantos pais, talvez você que é pai, sabe que tem que conversar com seu filho, que tem que ficar em cima, olhar o que ele tá vendo na internet, e aí você não quero criar briga, não quero criar discussão. Quantos casamentos não tá esfriando porque ninguém toma atitude? Você, homem, não tira um dia, uma noite. Vamos deixar as crianças na sua mãe, na minha mãe. Vamos sair só nós dois. Quanto a gente precisa ter mais momento entre nós. E não ficar discutindo relação quando for sair. Faz aquilo que não estava fazendo mais. Que você perdeu? O que o teu casamento perdeu ao longo dos anos? O que o teu relacionamento anda perdendo? A intimidade? Não reconstrói como que era antes no namoro. Quando vocês se conheceram. Ninguém faz nada. Quantas empresas estão... Os donos estão vendo, você talvez trabalha de CLT, tá vendo que o negócio e não faz nada. Talvez o seu erro tenha sido não fazer aquilo que Deus mandou você fazer. Igual eu fiquei desde 2017, 19, não lembro agora, fui obedecer agora em 2026. Quando Deus falou, vai pro YouTube e fala de mim, eu fiquei omisso, vivendo a minha vidinha. Às vezes você sabe que Deus já te falou. Deus já te deu uma missão, Deus já te deu o teu propósito e você simplesmente não faz, fica omisso. Você sabia que tem um pecado gigantesco na omissão? Quando você fica com medinho de fazer aquilo que Deus mandou, ou então fica procrastinando uma conversa com a esposa, uma conversa com o filho, não quero conversar com ela porque toda vez vira briga. Vai acabar perdendo tudo, anos de relacionamento, vai acabar perdendo seu filho. Quando você não se posiciona na educação dos seus filhos, alguém faz isso, o YouTube faz isso, os amigos da escola faz isso, as redes sociais fazem isso. Elas vão educar ele da forma que
Porque o mundo educa. E o mundo educa? Por quê? Porque o papai e a mamãe não se posicionou. Existe um pecado gigantesco na omissão. Quando você sabe que tem que fazer alguma coisa e não faz. Um outro detalhe muito importante que a gente tem que perceber é que a serpente ela não veio já oferecendo fruto para Eva. Ela não chegou assim, Eva, olha esse fruto aqui, ó, que Deus mandou não comer, vem, come ele. Não. Primeiro ela fez o quê? Ela gerou dúvida. Ah, Deus pediu para vocês não comerem. Ela gerou palavra de dúvida. Mas se vocês comerem, você sabia que você vai ter o conhecimento do bem e do mal? Você vai ser como Deus? Começou a gerar o quê? Outras raízes dentro dela. Ah, é? Por que? Uai, o que será que Deus está escondendo? Primeiro ele gerou dúvida. A serpente gerou dúvida. Gerou um desconforto. Colocou Eva contra Deus. O diabo, ele sabe que se ele ir manchando o seu coração, as suas atitudes em relação a isso, o seu pecado, o seu erro, sua queda, vai vir. Ele é astuto. O mal sabe que se ele usar a tua esposa para falar uma palavra para te magoar, aquela mágoa vai manchando, vai esfriando o amor que você sente por ela, até que vocês se separem, até que você olhe para outra mulher e acha que aquela outra mulher tem o que a sua mulher não tem, e vai te dar o que sua mulher não te dá. Começa assim. Agora existe uma diferença também entre os jardins, que é o que eu quero trazer para você aqui hoje. No Jardim do Éden teve omissão, teve medo, covardia. No segundo jardim, que foi no Getsemane, na hora de Jesus, que é chamado de segundo Adão, aí não teve. Aí não teve omissão, aí não teve medo, aí não teve procrastinação. Teve o quê? Coragem. Ele foi para cima, ele não recuou. Ele não transferiu a responsabilidade, porque Adão, quando Deus chegou e foi questionar Adão, a mulher que o Senhor me deu, então agora a culpa é de Deus. A mulher que o Senhor me deu. Jesus não. Jesus enfrentou a cruz. Jesus enfrentou que Deus, Jesus até falou, Senhor, se possível, passa de mim esse cálice, mas que seja feita a tua vontade. É forte, né? O primeiro Adão, ele trouxe a separação, a desobediência. O segundo Adão, que foi Jesus, não. Ele trouxe a reconciliação com o Pai. Ele trouxe a obediência. O primeiro Adão escolheu o silêncio. Escolheu, vamos ver o que ela vai fazer. Fazer o teste. Ah, pelo amor de Deus. Eu quero dizer algo pra você. Se Deus trouxe você aqui pra esse vídeo, se você caiu nesse vídeo, por mais que você já é inscrito, mas você que não é inscrito, você que é inscrito, você caiu nesse vídeo, talvez é porque Deus tem um recado pra você. Talvez você precisa ter uma conversa com alguém, uma decisão que precisa ser tomada, um perdão que deve ser perdoado, algo que você tem que tirar de dentro de você, uma atitude que você tá adiando a cada dia, procrastinando isso. Talvez o Espírito Santo esteja dizendo pra você, não comete o mesmo erro que Adão, pelo amor de Deus. Vai lá e se posiciona. Você pagará um preço alto pela omissão, por ser um banana, por não fazer o que tem que ser feito, por não querer desagradar as pessoas. Você não quer desagradar as pessoas, mas desagrada a Deus. E depois desagrada a si mesmo com os resultados dessa atitude. Então não fique em silêncio quando Deus está esperando o seu posicionamento. Deus está esperando a sua atitude. Deus não abriu o mar. Deus pediu para Moisés, falou para Moisés, bate o cajado e fala pro povo marchar. Deus, ele fica esperando o teu posicionamento, o que você tem que fazer. Ele não vai fazer. Ele não vai fazer. Deus não faz aquilo que é nosso. Aquilo que você tem que fazer. Então o verdadeiro erro de Adão não foi comer o fruto foi consequência. O verdadeiro erro foi não fazer aquilo que Deus chamou ele para fazer. E a pergunta que fica para você agora é essa. Qual área da sua vida está correndo o risco de acontecer a mesma coisa que aconteceu com Adão? O que você está deixando de fazer? Eu quero que você coloque aí nos comentários assim, ó. Eu vou me posicionar. Comenta aí. Eu vou me posicionar. Eu quero voltar aqui depois e ver seu comentário. A mudança da sua vida pode começar no momento em que você decide não ficar mais em silêncio. Eu não estou aqui dizendo que o fato dele comer o fruto não foi o pecado. Sim, ele cometeu o pecado quando ele comeu o fruto. Mas esse pecado já nasceu lá atrás, quando ele observou tudo e não fez nada. Fica aí a reflexão pra gente. Fechou? Esse foi o programa Luz do Dia de hoje. Eu te espero amanhã às 6 horas da manhã. Vamos pra cima junto? A hora é agora. Até mais.